Não tá ruim, não. Dá para ouvir, dá para ouvir bem. Ah, então tá bom. Prontíssimo. Bom, gente, desculpa aí pelo problema do link, acho que teve alguma... não sei por que esse link que foi no compromisso não estava funcionando bem, mas de qualquer maneira, agora o importante é que vocês conseguiram entrar. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí que está preocupando não apenas as famílias, mas está preocupando muito a empresa também, a questão da mobilidade internacional aí das pessoas, né? Falar da saída definitiva, aspectos tributários, as questões práticas. E eu digo que está preocupando não só as famílias como as empresas, porque por conta da pandemia tem muita gente presa em, vamos dizer, em diferentes países aí, né? Tanto pessoas que te fizeram saída definitiva do Brasil, que foram pegos pela pandemia aqui no Brasil, quanto gente que está em outros países e tudo mais. E até esses dias eu recebi consulta de empresas, né, falando, bom, mas eu estou com um executivo de outro país aí no Brasil que não conseguiu voltar ainda por conta da pandemia, né? Então, realmente é um tema aí bem quente. E é interessante ver que a maioria dos países não tomaram providência quanto a isso. A gente teve os Estados Unidos, que deu uma prorrogação na contagem dos dias, mas a maioria dos outros países acabou não tomando medida nenhuma. E agora a Nicole vai trazer aí uns aspectos interessantes para a gente sobre essa questão relativa à saída definitiva do Brasil, né, e alguns outros aspectos. Então, Nicole, em primeiro lugar, obrigada aí pela gentileza, pela disponibilidade. Em segundo lugar, está todo mundo com inveja dos seus passarinhos por aí, desse verde todo e passarinhos. No meu caso, a praia é virtual, né? No teu caso, você está no cenário aí real. Então, obrigada. Imagina, Ana, obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar falando aqui com vocês. O cenário é bom, pelo menos vai ficar, eu estava brincando que vai ficar um sonzinho de fundo agradável aí dos passarinhos, mas pode ter cachorro e criança gritando também, mas essa parte a gente vai tentando controlar no mudo. Vamos lá, eu vou dividir com vocês a tela aqui, que eu acho que é interessante para a gente acompanhar a apresentação, para a gente ir passando por esses temas que a Ana comentou, e acho que veio a ideia de falar sobre isso, de uma conversa sobre a recente decisão do CARF, falando de residência fiscal, né? Acho que, e aí a nossa ideia aqui não é abordar tanto unicamente a decisão do CARF, nem é só unicamente a questão de residência fiscal, mas trazer vários aspectos correlatos que são envolvidos aí quando a gente fala dessa mobilidade de famílias internacionais, e a questão de dar as próprias providências e os procedimentos corretos quando se pretende sair do Brasil. Deixa eu colocar eu preciso que alguém permita que eu compartilhe a tela. Norberto, não estou conseguindo aqui. Senão eu posso te mandar também, você compartilha, mas acho que fica mais fácil. Norberto? Acho que ele saiu para fazer isso, né? Norberto, Posso? vai na flechinha ao lado do share screen, uma flechinha para cima, e coloca que all participants can share. Pronto, agora foi. Todo mundo vendo? Dá para ver? Então, vamos lá. Acho que, passando um pouco, acho que a primeira providência aqui, acho que é falar um pouco de conceito de residência, né? Que eu acho que tem um pouco de assimetria aí de informação na qualificação de residente ou não residente, especialmente relacionado com a cidadania, né? E com como a pessoa se comporta no mundo. O que fala a Instrução Normativa 208, né? Que é o normativo que traz aí um pouco das regras sobre residência fiscal.
O residente no Brasil, ele é aquele que reside em caráter permanente, então a gente vai observar que são critérios muito subjetivos, não tem muito um critério assim, especialmente objetivo aqui. Então, que reside em caráter permanente, sem especificar o que é esse permanente, mas esse é o primeiro requisito. Ou que se ausenta para prestar serviços do governo e volta, acho que a gente vê isso muito pouco na prática. E aí vem aqui um pouco dos estrangeiros, né? Quem ingressa no país ou com visto permanente, e aí ele passa a ser qualificado como residente no Brasil a partir da data da entrada no Brasil, ou que ingressa com visto temporário. E aí são aqueles famosos 183 dias que geram a qualificação como residente. Então, após 184 dias, aquele que entrou, um estrangeiro que entrou com visto temporário, passa a ser qualificado como residente. E aí a gente vai para um último item, que é o do brasileiro, então, que ele adquire a condição de residente quando ele não é mais residente, ele volta ao Brasil com o que chama de ânimo definitivo. E aí aqui eu acho que toda a discussão que veio à tona aí com essa recente decisão do CARF, ela reside um pouco nesse ponto, né, do que é esse ânimo definitivo, né, como que alguém volta ao Brasil, por exemplo, vem passar férias, a gente sabe que a maioria das famílias quando sai do Brasil não sai efetivamente para nunca mais voltar, então acaba retornando ao Brasil por N razões, não necessariamente com esse ânimo definitivo. Mas o que vem a ser isso, né? Acho que isso tem uma questão muito subjetiva aqui de qualificação do que é o ânimo definitivo. E tem repercussões patrimoniais muito significativas, porque se a partir do momento que você entra no Brasil com o ânimo definitivo, você é qualificado como residente, toda a tua renda passa a ser tributada naquela tributação universal, que é a tributação que está sujeito a todos os residentes aqui no Brasil. Então, acho que aqui é um ponto bem relevante, porque a gente tem uma regra bem específica para brasileiros, que muitas vezes a gente confunde e usa, talvez até como uma informação mais disseminada, a regra de 183 dias, que ela se aplica para quem tem visto temporário, que não é o caso de brasileiro. Nicole, só uma coisa, coloque em tela inteira. Ah, tá. Melhor? Sim, melhorou. Tá bom. E aí a outra questão de residente alguém que era residente no Brasil saiu em caráter temporário ou permanente, não apresentou a comunicação de saída, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que permaneceu 12 meses fora do Brasil. Então, desde que não tenha retornado, né, esses 12 meses, primeiros 12 meses, a pessoa continua como residente, passando a condição de não residente a partir do 13º mês. E aqui a gente fala um pouco, então, dos casos de não residentes, né? Os não residentes é quase uma exclusão de quem é residente, né? Então, é aquele que não reside em caráter permanente, o que se retira em caráter permanente, e aí, nesse caso, o não residente aparece como a data de saída, como sendo o marco aí para a sua condição de não residente. Mas desde que seguida aquelas providências que a gente vai comentar aqui, que são as providências de qualificação formais, para o não residente. A terceira hipótese aqui é muito específica, né? Quase a gente não vê isso muito na prática, que é a questão de prestação de serviços para governo estrangeiro. E o quarto é aquela que a gente falou dos 183 dias. Então, quem ingressa no Brasil com visto temporário e permanece até 183 dias no Brasil, ele tem a condição de residente. Né? Então, o contrário é verdadeiro. Então, até o dia anterior dele obter o visto ou o emprego, por exemplo, antes dos 183 dias, ele também teria essa condição de não residência. E aí, a última hipótese é aquela da ausência a partir do 12º mês. Então, 12º mês consecutivo da saída, você é como residente, a partir do seguinte, você automaticamente é considerado não residente. Então, assim, são muitas regras, né? Tem várias regras aqui, acho que algumas mais objetivas que se aplicam para estrangeiro, e é importante a gente ter isso em mente, que para brasileiro a gente tem uma regra muito mais subjetiva que essa regra de ânimo definitivo. Falando um pouco das providências, né? Então, aquele que quer sair do Brasil e que tem aí uma residência no Brasil e não queira ficar sujeito a esses 12 meses de prazo para ser considerado um não residente, o que tem que fazer? A primeira providência é a comunicação de saída definitiva, que é uma comunicação muito simples que você faz por meio eletrônico mesmo, é uma comunicação da Receita Federal,
Isso tem que ser feito até o último dia do mês de fevereiro do ano calendário seguinte ao da saída. Então, saiu um ano, até fevereiro do ano seguinte tem que apresentar essa comunicação de saída. E ela é uma comunicação bastante simples, que tem um caráter informativo aqui, não tem nenhum caráter de recolhimento de imposto e nem outro efeito patrimonial, mas é uma simples comunicação dessa saída que se faz aí para a Receita Federal. Junto com essa comunicação de saída, você tem uma hipótese no próprio programa da comunicação de saída de fazer informação das fontes pagadoras, né? Então, você entrega um comunicado de não residente para a fonte pagadora, e aí fonte pagadora, a gente está falando de todas as fontes possíveis, estamos falando desde instituição financeira que faz recolhimento de juros e de outras receitas que a pessoa está sujeita ali, e ainda que seja mínimo, mas assim, qualquer nível de recolhimento de imposto pode dar uma inconsistência que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, a comunicação de não residente para as fontes pagadoras é importante desde os bancos até alguém que tenha um aluguel a receber ou um empregador, qualquer pessoa física ou jurídica que faça pagamentos em favor daquela pessoa que está se retirando do país, precisa ser comunicado, porque a partir de então ela precisa, se tiver recolhimento de imposto a fazer o recolhimento com um código de recolhimento de não residente e não aquele anterior. E aí, por fim, a última providência aqui é a declaração de saída definitiva, que nada mais é do que uma declaração de imposto de renda normal, que todo mundo apresenta aí, em geral, até o final de abril. Ela tem exatamente o mesmo prazo da declaração de renda, e ela tem, só que a diferença dela para o imposto de renda é que o final, a data final, né, ao invés de ser 31/12 do ano, ele é considerada a data da saída. Então, você faz aquela declaração como você está acostumado a fazer, com a diferença temporal aí, que acaba sendo a data da saída e não 31 de dezembro. Aí o imposto de renda é recolhido numa cota única e você recolhe aquele, não tem a possibilidade de parcelamento, se houver a ideia, você recolhe numa cota única o imposto para ter aí toda a sua regularidade fiscal realizada. E ela vai entrar aí no procedimento de processamento normal, como todas as declarações de imposto de renda. O que tem que ser feito além dessas providências aí de comunicação para as autoridades tributárias, né? Acho que separei aqui 3 grandes grupos que talvez sejam os mais relevantes e o que mais a gente costuma se deparar aí na prática, que são participações societárias, imóveis e as aplicações financeiras. Participação societária, basicamente você tem que, como uma providência automática, renunciar de cargo de diretoria ou administração. Pessoas não residentes no país, elas não podem assumir essa condição com relação a empresas no Brasil. Então, você necessariamente precisa ter um administrador ou um diretor que seja residente no país. Então, você tem que ter uma renúncia expressa desses cargos de diretoria. A outra questão você vai passar a ter um investimento nessas empresas por meio do registro eletrônico, né, que é o RDE e ED. Então, você vai ter que registrar aquele investimento no Banco Central. A primeira providência aqui é você se cadastrar, o próprio investidor fazer esse cadastro. Então, ele tem um cadastro declaratório de não residente perante o Banco Central e, a partir dali, ele registra o investimento dele naquela sociedade brasileira. Que aí a gente falando aqui de sociedades fechadas, limitadas ou SA, mas de capital fechado. Essa operação de transformação de um investimento de um residente para um não residente em participações fechadas, em sociedades fechadas, ela está sujeita a uma operação de câmbio simbólico, né? Então, o câmbio é como se o investimento saísse do Brasil e entrasse por esse novo e não residente. E aí vai ter uma aplicação aí do IOF, que é o IOF de câmbio, que está sempre incidindo aí nessas operações simbólicas. Então, a gente tem algumas providências a observar com relação às participações societárias no Brasil. Imóveis, não tem nenhuma regularidade, nenhuma exigência regulatória a ser feita, então os imóveis eles podem ser detidos. A sugestão é sempre atualizar o que puder e se der com relação a endereço.
se for fazer alguma procuração, isso já ser uma procuração feita lá com o endereço de não residente, tudo isso para evitar aquele ânimo definitivo que a gente comentou no começo e que eu vou falar um pouco da decisão do CARF recente, que pode trazer aí vamos dizer assim, algum elemento de caracterização de residência para o fisco, gerando aí esses efeitos adversos da residência fiscal. Então, mas com relação à exigência regulatória, a gente não tem nada. É possível você ter a constituição de um procurador para representar em atos de transações imobiliárias, isso é necessário, mas a não ser que venha a acontecer ou vá acontecer no futuro, você não precisa necessariamente fazer essa constituição de procurador. Acho que talvez aqui é a parte que mais gera discussão. Sempre quando a gente tem casos, que a gente se depara com casos no escritório de clientes que estão saindo do Brasil ou mesmo voltando para o Brasil aí de um período de ausência, de não residência, né, que são as aplicações financeiras. Acho que aqui é importante a gente colocar que são pensando no não residente investindo no Brasil, né? A gente tem basicamente duas formas de contas, que são as contas investimentos, que a gente costuma se referir às contas 4373, por conta do número da resolução do Conselho Monetário Nacional, e as contas de domiciliado no exterior, que é uma conta mais simples, que é o similar à nossa conta corrente. Todo investimento, com exceção de previdência privada e algumas rendas fixas muito específicas, como CDBs das instituições financeiras, elas devem ser feitas via a conta 4373, né? E aí tem um procedimento necessário para essa conta ser aberta e ser colocada aí em prática, né? Você tem necessariamente que ter um representante legal no Brasil, que é necessariamente uma instituição financeira, além de um custodiante também dessa conta, que tem que ser alguém autorizado, né, pela CVM para atuar como tal. Tem que ter um registro aí desses investimentos, dessa resolução, que é por via CVM também. E é uma conta que, assim, na prática, a gente vê muito, dependendo do porte do cliente, muitas vezes não faz sentido manter, porque é uma conta que tem um custo de manutenção alto, então tem que considerar esse custo de manutenção. E aqui acho que tem um comentário importante que para todo mundo que saia do Brasil, né, e tem investimentos no Brasil, toda essa ponta de investimento e aplicações financeiras que a gente olha da perspectiva brasileira tem que necessariamente ser olhada na jurisdição de destino daquela pessoa. Então, muitas vezes a gente faz um estudo de pré-imigração, planejamento pré-imigratório para vários países, né? Estados Unidos é um exemplo deles. E tem vários fundos ou várias aplicações que para nós funcionaria bem e estaria enquadrado dentro de uma conta 4373, cabe no planejamento da família, mas para o outro país, aquele tipo de investimento, ele tem uma tributação tão desfavorável que ele não faz sentido, considerando ainda que a gente possa ter um acordo de bitributação, um acordo de reciprocidade, qualquer aí tentativa de anulação dos efeitos de duplicidade tributária. Mas mesmo assim, às vezes você tem uma carga tributária muito alta para alguns tipos de investimento. Então, não só é importante a gente olhar da perspectiva Brasil, mas também da perspectiva do país de destino dessa pessoa e dessa família. Muitos acabam, então, por conta dessas outras dificuldades que se tem na prática aí do outro país, né, e de olhar um pouco dessa dualidade aí de realidades tributárias, acabam optando por ter basicamente essa CDE, né, que é a conta de domiciliado no exterior, que é uma conta mais simples, que a pessoa usa aí para fazer os pagamentos do dia a dia, manutenção de algumas coisas aqui no Brasil que tem a necessidade. Mas ela também tem alguns requisitos que trazem um pouco de burocracia, né? Então, assim, toda transação acima de 10 mil reais, ela tem que ser informada aí ao Banco Central. Tem algumas restrições e trazendo aí uma coleção de documentos junto para comprovar o porquê dessas movimentações financeiras. Isso sempre aí pensando nas regras aí anti-lavagem de dinheiro, né? Então, acho que tem muita regra de restrição para quem está no exterior com essa conta. E com uma possibilidade de aplicação aí financeira, em termos de investimento, pequena, né? Bem restrita. Mas também é uma opção que acaba acontecendo. Acho que antes até de comentar, acho que essas são as duas possibilidades, né, de contas que a gente vê de aplicação direta pela pessoa física aqui no Brasil.
Acho que tem um importante ponto aqui a comentar, que esse é o ato declaratório número 1 de 2016, né, que é um ato da Receita Federal, então ele tem esse caráter interpretativo, né, um ato declaratório interpretativo, e a Receita ela entende que a conversão desses investimentos para a condição de não residência estaria sujeita ao IR-fonte, né? Então, assim, você tem que trazer todo o valor que você estava historicamente carregando ao valor de mercado, se ele ainda não estiver, e fazer a retenção de IR-fonte. Acho que para aquelas pessoas que tenham fundos abertos, que têm já uma situação de come-cotas, e que provavelmente teve uma retenção na melhor das hipóteses, 6 meses atrás, não traz grandes consequências porque você vai estar com aquele valor bastante atualizado. A gente vê muita realidade de cliente que tem fundo fechado, que ainda não tem uma tributação periódica. Você tem um custo histórico e um estoque de ganho bem relevante dentro dos fundos. Fazer com que esse fundo é trazido a mercado para ser tributado e convertido, muitas vezes, e não foi um caso, eu já vi alguns casos no escritório, das pessoas repensarem, inclusive, se vale a pena sair do Brasil. Porque você efetivamente tem uma tributação de uma vez, de um estoque ali que estava acumulado, às vezes, por muitos anos. Além disso, acho que tem outras questões aqui, que é com relação a isenções. Tem vários produtos isentos, né, muitos papéis isentos, os CRI, CRAS, LCI, LCA, tem alguns papéis isentos que você não mantém a isenção quando você se torna não residente, né? Então, isso, você tem uma diferença, e aqui nem vou entrar tanto nesse detalhe, porque é muito técnico, mas você tem uma diferença de uma questão legal com uma questão de Receita Federal, que muitas vezes também é impeditivo. Eu já vi muitos casos disso acontecer aí, das pessoas mudarem muitos planos, falarem, quer saber, vamos repensar, vamos pensar numa outra estratégia, talvez já antecipar um planejamento sucessório para quem fica no Brasil, ou pensar em outras ideias, porque sair do Brasil de uma forma impensada, sem planejar tudo isso, pode ter aí um efeito tributário muito, muito relevante. E como é um ato declaratório interpretativo, a Receita Federal tem essa interpretação. Então, as instituições financeiras, como responsáveis tributárias, não tem como deixar de reter esse imposto. Então, acaba tendo a retenção, a não ser que a gente tenha aí uma medida judicial afastando aí a incidência desse imposto. Essa medida judicial a gente vai falar um pouco para frente, porque teve uma decisão recente sobre isso, de alguém que teve esse questionamento, né? Mas antes eu queria até entrar um pouco nas alíquotas, tá? Do imposto, e como é que fica isso após você virar não residente, né? Então, eu trouxe aqui basicamente alguns exemplos de rendimentos mais recorrentes para trazer um pouco de comparativa, de um cenário comparativo entre as duas situações, né? Os residentes e os não residentes. Você vê que com relação ao rendimento do trabalho, você tem basicamente uma alíquota próxima, você fica em 25%, quando os residentes estão indo até 27,5%. Ganhos de capital, a tabela é progressiva, então não tem nenhuma diferença, vai de 15% a 22,5%. Os aluguéis, você tem um benefício para os não residentes, então por isso aqui é importante comunicar a fonte pagadora, por isso é importante passar a fazer a retenção no código correto, porque aqui a alíquota muda. Os dividendos, eles permanecem iguais. As aplicações financeiras, em geral, elas estão na alíquota mínima, uma alíquota flat, né? Então, ela não é uma alíquota que é regressiva, como para as pessoas físicas residentes no país. É uma alíquota de 15% sem nenhuma variante. E na Bolsa de Valores, você tem aí uma isenção para aqueles investidores qualificados que façam investimentos via 4373 em bolsa de valores assemelhados, tem alguns requisitos aqui nos ganhos em bolsas, mas eles, em teoria, são isentos. E a gente tem uma questão da previdência privada, que você não consegue aplicar aquela sistema tributário ou progressivo ou regressivo, ou eletivo para as pessoas físicas. O entendimento da Receita Federal já em algumas soluções de consulta é que a previdência privada deveria ser considerada um rendimento do trabalho. E aqui eu já tive algumas discussões se a gente deveria fazer uma distinção entre PGBL ou VGBL. Então, acho que existe essa discussão mesmo, se talvez só aplicaria essa alíquota dos 25% para o PGBL, por se tratar aí de uma natureza mais próxima ao rendimento do trabalho, ou se a gente teria o PGBL, para o VGBL também aplicado.
Eu vou falar disso, eu trouxe até uns trechos de solução de consulta, mas a gente tem um entendimento bem indistinto da Receita Federal com relação aos planos. Ela trata de uma forma conjunta ambos os planos. Então, aqui é um olhar que tem que ser feito, e aí a gente está olhando na ponta do beneficiário, né? Então, acho que talvez também pensar naquelas famílias que têm filhos ou beneficiários que estão se mudando para fora do Brasil. É importante também olhar aqueles que são beneficiários de planos de previdência, se não vão ser afetados aí, talvez com um planejamento financeiro que foi feito pensando numa alíquota de 10 e não numa alíquota de 25. Trouxe aqui algumas questões práticas e um pouco de panorama jurisprudencial de algumas das questões que a gente se depara no dia a dia no escritório e com os clientes, né? Acho que a primeira era aquela que eu estava falando do ato declaratório da conversão do investimento de um residente para um investimento 4373. Teve uma decisão num mandado de segurança recente até porque esse ato é de 2016, ele não é antigo, que trouxe um pouco de um balde de água fria, talvez. A gente pensava, obviamente é uma decisão isolada, aqui a gente não tem nada diferente, mas a gente tem um pouco dentro do contexto da decisão, e depois posso até dividir com todo mundo aí, ao final, esses acórdãos e decisões que eu menciono aqui. Mas ele traz um pouco no corpo aí da decisão, desse entendimento de que isso não é um regime híbrido, não é uma nova hipótese de incidência, que a conversão ela já aconteceria. Então, ele fala, se o investimento for convertido em moeda estrangeira a fim de transformá-lo em investimento 4373, ele não será pelo seu valor histórico, mas pelo real e efetivo correspondente ao momento de conversão, naquele a incluir os ganhos de capital sujeitos à incidência do imposto de renda. Então, na decisão, ele não acha que tem uma nova criação de hipótese de incidência, mas uma simples ocorrência do fato imponível do imposto de renda legalmente previsto. É uma decisão que, assim, na nossa visão, acho que teria algumas críticas a serem feitas. Sinceramente, acho que a minha pessoal opinião é de que sim uma nova hipótese de incidência, é uma conversão do imposto, do investimento, não teve um acréscimo de renda, aquela renda continua exatamente igual. No momento de liquidação ou seguindo aí as formas de tributação, isso deveria acontecer. Mas, enfim, esse não é o pensamento da Receita Federal, ele é um pensamento que vincula todos os agentes da administração pública e também todas as instituições financeiras como responsáveis tributárias não conseguem não seguir essa orientação porque elas também são solidárias aí no recolhimento do imposto. Então, acho que enquanto não vier nova jurisprudência, se não vier, e eu pessoalmente já tive casos de clientes, a gente falou, podemos tentar, na época nem tinha essa jurisprudência, e a maioria falou, olha, acho que eu não quero, porque se eu tiver uma resposta negativa, vai ser ruim. Acho que a ideia é sempre tentar um mandado de segurança preventivo para você não ter aí um efeito já acontecendo e perguntar, mas enquanto não tiver uma jurisprudência melhor, o cenário que a gente tem é esse. Outro tema que acontece bastante, a questão da informação das fontes pagadoras que eu comentei, né? Eu já vi alguns casos no escritório com uma certa recorrência de pessoas que saíram do Brasil, fizeram a comunicação definitiva, a declaração também, mas por alguma razão não informaram as fontes pagadoras. E aí você não informa, e aí vamos pegar um exemplo bem simples que é os bancos. Você não informa os bancos nos quais você é correntista ou tem conta de que você se tornou um não residente. Os bancos, eles não têm essa informação, eles não têm como acessar essa informação. Então, eles continuam fazendo o recolhimento daquele IR-fonte, das transações em bolsa, ou daquele IR-fonte num resgate de um fundo, qualquer tipo de resgate, de recolhimento de fonte, com base num código de recolhimento de um residente. Sendo assim, essa informação chega para a Receita Federal, por exemplo. Então, chega na Receita Federal que aquela pessoa ela teve um código de recolhimento de residente, é uma informação para a Receita de que você é residente. A contrapartida daquilo, vamos dizer que você não fez a declaração de saída. Ela olha e fala, não fez a declaração de saída, está lá nos 12 meses, né? Pensando naqueles 12 meses. Ou passou, está no 13º, mas não apresentou declaração.
Isso gera uma inconsistência perante a Receita Federal, que vai gerar aí pendências. O CPF não processa a declaração. Eu já me deparei com uma situação que a pessoa nem sabia, ela não conseguiu depois voltar para abrir uma outra conta num banco ou ter algum problema com o CPF, porque aquilo tinha uma pendência muito antiga de uma malha fina, de uma inconsistência que deu, porque teve um código de recolhimento errado de uma instituição financeira, porque a instituição não foi informada, não tinha como ela presumir aquilo. E a pessoa deixou de apresentar a declaração de imposto de renda, porque aquilo não é mais requisito obrigatório a partir do momento que se deixa de ser residente. Então, aqui tem esse cuidado aqui de informar a fonte pagadora é bem importante, né? Não só pela diferenciação das alíquotas, que às vezes, como mostrei no quadro anterior, pode acontecer, mas mesmo que não haja, como é o caso das aplicações financeiras aí geral, né, a maioria delas, você ainda assim pode ter essa inconsistência aí com o imposto de renda. Acho que um outro ponto que vem bastante, né, para gente que saiu do Brasil e está retornando, né? Até nessa pandemia a gente teve um pouco dessas situações, pessoas que tinham uma situação fora do país, mas na pandemia decidiram voltar, decidiram ficar perto da família, decidiram se estruturar de volta para o Brasil. E aí eu nem estou falando das pessoas que vêm de férias, mas as pessoas efetivamente que têm o tal do ânimo definitivo de retorno para o Brasil. Não tem nenhum procedimento formal para isso, né? Diferente da saída, o retorno ele não tem um procedimento formal. O que a gente recomenda é também fazer essa comunicação das fontes pagadoras, para você já começar a processar o seu imposto e as suas retenções já da forma como residente fiscal, mas você não tem nenhuma necessidade formal de fazer isso. Mas você tem aí uma isenção do imposto de renda sobre o ganho de toda alienação, liquidação daqueles bens que você adquiriu na condição de não residente. Então, isso é uma coisa importante. Esse controle e uma organização no patrimônio é importante, porque você vai ter, do pedaço que você adquiriu na condição de não residente, uma isenção do ganho de capital quando você tiver alienado. Muitas vezes as pessoas acabam misturando uma coisa com a outra e depois fica muito difícil de dividir, né? Especialmente quando a gente está falando de aplicação financeira. Mas a ideia da organização é você ter separado. Então, aquilo que você adquiriu, então antes de vir ao Brasil, já separa aquilo que adquiriu fora, deixa numa estrutura separada, numa conta corrente separada, por mais mínima que seja a estrutura, sempre dá para fazer uma organização nesse sentido. Para que você não misture isso com rendimentos aqui que venham ser, com bens que venham a ser adquiridos depois e aqui no Brasil, porque aí depois fica muito difícil de separar e você ter tributações diferentes. Acho que esse é esse ponto. Os acordos, né, de previdência, isso também é outro ponto interessante, né? O Brasil tem muitos países com os acordos internacionais de previdência social, Mercosul, Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, são alguns exemplos. Tem vários países que o Brasil tem esse acordo de previdência social. Em linhas gerais, né, e isso é muito importante para expatriado, para quem foi trabalhar fora e está retornando ao Brasil, ou para quem está no Brasil e vai para voltar para o país de origem, o tempo de contribuição do trabalhador nos países, eles se somam para fins de benefícios previdenciários no país de retorno. Então, você consegue ter você não interrompe esse tempo de contribuição do trabalhador com relação com essa mobilidade de país. É muito interessante a gente ver isso de uma forma bem importante aí nos casos de expatriados que fizeram toda a carreira, por exemplo, fora, começaram no Brasil, foram expatriados muito jovens e voltam ao Brasil depois de um período de aposentadoria. E aí conseguem aproveitar esse período de contribuição que foi feito no exterior aqui no Brasil. Então, esse ponto aí também é bem interessante. Esse último ponto aqui, o atestado de residência fiscal, é um ponto curioso, né? Eu tive um caso pessoalmente no escritório que foi muito curioso, porque era um cliente, assim, ele era residente no Brasil e a origem dele era grega. E a Grécia o Brasil não tem acordo para evitar a dupla tributação. E ele saiu do Brasil e estava na Grécia, e para fins de reciprocidade, para aproveitar os impostos pagos aqui nas fontes aqui, por alguma razão o governo grego precisava de um comprovante de que ele era residente fiscal no Brasil. E a gente tem esse atestado de residência fiscal no Brasil, mas ele é um atestado que só vale para países com os quais o Brasil tenha acordo para evitar dupla tributação. E a Grécia não é o caso.
Aí, aqui nesse caso, a gente tentamos apresentar a declaração de imposto de renda para o governo grego, para mostrar que a declaração de imposto de renda é um ato e é uma declaração apresentável unicamente pelos residentes no Brasil. O governo grego não aceitou, ele precisava de algum protocolo, um protocolo de autoridade no Brasil que determinasse, atestasse que a pessoa era residente. Resumo, fizemos diligência na Receita Federal, tentamos de todas as formas, vamos dizer assim, administrativas possíveis, não foi possível. O cliente teve que entrar com mandado de segurança para obter esse atestado e um reconhecimento da sua residência fiscal, o que é um contrassenso, né? Acho que a gente sempre imagina a Receita Federal querendo ter esse atestado e atestando que todos são residentes, mas aqui foi o contrário. E aí a gente conseguiu isso apenas via mandado de segurança, então foi uma dor de cabeça que se teve, então foi um caso curioso que achei interessante comentar aqui com vocês. Aqui a gente vai entrar nessa decisão recente do CARF, né? Eu deixei para o final porque acho que foi o tema que trouxe basicamente toda essa nossa discussão e por que a gente está falando disso. Como eu comentei no começo, a gente tem bastante subjetividade com relação à qualificação da residência fiscal, especialmente para brasileiros, né? E a Receita Federal e o CARF, eles se comportam de formas não muito uniformes aí, com o que é considerado e que aspectos que a gente deveria olhar. Se são os aspectos formais, então aqueles da comunicação da saída definitiva, a entrega da declaração de saída também, a cessação de entrega de declarações de imposto de renda no Brasil, comunicação de fonte pagadora, tudo isso que é o formal, ou os aspectos de substância, né, que são aqueles que caracterizam o tal do ânimo definitivo, né, onde a pessoa tem o centro de interesses, onde a família está, os lugares que frequenta, esses seriam os aspectos substanciais. O CARF ele vinha tomando uma posição de priorizar a substância, que é esse ânimo definitivo de uma forma menos objetiva. E essa última decisão, que foi uma decisão bem recente, ele priorizou a forma em detrimento da substância. Então, trouxe elementos importantes. Por isso que a gente volta na importância de veicular isso para os nossos clientes e para quem esteja pensando uma mudança de país, de fazer isso de uma forma estruturada, porque foi uma manifestação muito recente de que o CARF entende que a forma de saída também é importante. O que tem aqui que eu acho que é importante para balizar as discussões também? Nos acordos de bitributação, a gente tem previsão sobre o que define a residência ou não residência. E aí, o que são usadas as regras de desempate quando você não tem uma obviedade aí na caracterização. E algumas delas são residências permanentes, habitação permanente, centro de interesses vitais e o local que a pessoa permanece habitualmente. Então, de novo, né, você vê que são critérios bem subjetivos também, né, porque centro de interesses vitais você pode ter um pouco aqui, um pouco lá, e onde ela permanece habitualmente a gente sabe, conhece realidade de pessoas que vivem em uma residência dupla, né, muitas vezes em mais de um país de uma forma bem constante. O CARF trouxe nesse voto, né, no voto vencedor, trouxe bastante a questão da forma, ele trouxe que o fato da pessoa continuar apresentando declaração de imposto de renda, isso era um sinal de que ele era residente fiscal no país, porque a declaração de imposto de renda, ela é exigível e obrigatória apenas para os residentes do país. E, gente, assim, eu acho que a gente vê isso dia a dia. Eu vejo muitos clientes que falam, não, eu saí do Brasil e eu apresento a declaração de isento apenas. Eu falei, bom, mas a declaração de isento, eu não me lembro exatamente o ano, mas acho que foi 2007, 2008 que ela deixou de existir essa declaração de isento. Então, não entenderia mais como apresentar. Então, a pessoa, ela entrega a declaração de imposto de renda sem nada. Isso é uma manifestação. E aí, a gente teve, recentemente, o CARF entendendo que essa declaração de imposto de renda, ela é um elemento que manifesta a residência fiscal. Então, às vezes, a pessoa acha que está simplesmente cumprindo com uma obrigação, muito vezes orientada de uma forma errada, e acaba apresentando uma declaração de imposto de renda sem bens. Ou, eu já vi outras situações, não,
os bens do Brasil eu declaro numa declaração no Brasil, os bens do exterior na declaração fora. Essa não é a forma, né? O Brasil se declara todos os seus bens no mundo, todos os rendimentos de uma forma global. O outro país tem que observar como que é a forma de entrega de declaração ali. Mas esse, certamente, para o Brasil não funciona. E pode ser que você esteja, ao apresentar uma declaração de imposto de renda, dando elementos aí para o fisco de que você é residente fiscal no Brasil, apesar de não ser. Então, acho que teve essa manifestação aqui de forma sobre a substância que o CARF não costumava trazer esses elementos num passado tão recente. Então, isso nos surpreendeu bastante, por isso a importância das providências serem tomadas de forma cuidadosa. Aqui eu trouxe aqui um pouquinho do que já teve. A Receita, numa solução de consulta da COSCIT, 2014, ela trouxe esses elementos subjetivos, né? Então, ela fala que a residência em caráter permanente pressupõe a permanência estável e duradoura em determinado local em razão do seu lar, família, logística ou atividades. É o centro vital de interesses, né? Então, a Receita já tinha trazido esse conceito. Mas veja que acho que é importante as duas coisas. É importante a gente acumular tanto os elementos subjetivos quanto os objetivos para a gente não ter uma situação de descaracterização da não residência por falta de entrega de declaração de saída, ou por entregar uma declaração de imposto de renda que não é necessária, ou por não ter comunicado fonte pagadora e a gente ter um código de recolhimento diferente, ou por fazer uma procuração, um testamento e indicar um endereço do Brasil. São pequenos detalhes que são elementos que vão trazendo aí cor aí para a formação da caracterização da residência ou não. E a gente viu na Receita também ela trazendo essas regras de desempate que eu mencionei sobre os acordos de bitributação. Então, isso também trouxe, é mais antiga, uma solução de consulta de 2010, da DZIT, mas ela trouxe também essas regras de desempate aí que os acordos de bitributação trazem, né? Que é basicamente esses elementos subjetivos. Acho que, como um final aqui, para sumarizar o que a gente falou, e eu acho que sobre residência é importante a gente pensar que o brasileiro não residente, ele pode visitar o Brasil, né? A regra dele de 183 dias para brasileiro não se aplica, então a gente tem que olhar sempre o ânimo definitivo, o retorno definitivo, então é importante manter todas as questões formais em dia. A questão do centro de interesse vital também é importante, então manter isso, apesar de ser, obviamente, ter centro de interesse no Brasil, a gente conhece brasileiro, as pessoas saem, né? Até brinco, você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você, porque a pessoa sempre volta e é uma característica, acho que da nossa sociedade mesmo. Mas manter isso de uma forma organizada, minimamente no formal e o máximo que der no subjetivo, para você não ter problema de caracterização, porque senão a gente pode ter efeitos tributários muito ruins de tributação aí de tributação universal de todas as rendas no Brasil, fora do Brasil, entre outros impostos que possam acontecer. Era isso. Acho que talvez a gente tenha umas perguntas aqui, né? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui para a gente conversar. Obrigada, Nicole. Bem detalhado, bem completa aí a apresentação. Acho que um dos pontos aqui que foram levantados nas questões é que o brasileiro que sai, ele normalmente quer investir de volta no Brasil, né? Ou ele quer manter os investimentos ou ele quer fazer novos investimentos, até porque conhece o risco Brasil e tudo mais. E aí tem o ponto da famosa conta 4373 versus a conta de não residente, a CDE. E aí, combinando a pergunta do Ricardo com da Marcele, né? Ou seja, acho que um ponto que você levantou que é importante é não deixar a aplicação financeira que fique retendo o imposto de renda na fonte para não ter problemas aí, né? Mas a questão de quais são os limites da conta CDE versus o que eu tenho que fazer via 4373 vem sendo um problema, até porque tem gente que quer ter as duas contas, mas as duas contas são muito caras, né? Então, sim, talvez você pudesse falar um pouco dessa questão aí da manutenção de investimentos no Brasil, investimento financeiro, manutenção ou novos investimentos financeiros daqueles que resolvem se tornar não residentes. Acho que
eu me deparo, assim, acho que essa é a maior ponto de discussão sempre vamos dizer assim, na conversão da residência para não residência, né? Além da gente ter, eu acho que esse problema, né, do ato declaratório, de você ter que tributar todos os investimentos financeiros, você não tem como manter aquilo pelo valor histórico. Isso por essa razão, muitas vezes os clientes já se deparam aí com o primeiro custo, né? Vamos colocar assim. A partir dali, você tem mais um câmbio simbólico que tem que ser feito. Então, você tem mais um percentual de 0,38. Você, quando fizer esse novo investimento no Brasil, acho que a conta CDE e a 4373 são contas que não se sobrepõem, né? A conta 4373 é uma conta de investimento para investimento no Brasil em aplicações financeiras que não são permitidas pela CDE. E a CDE, acho que a ideia da CDE é ter o mínimo de investimento possível, né? Então, ele é uma conta que tem uma permissão de previdência privada e esses investimentos muito restritos, como o CDB, por exemplo. Então, você não consegue ter fundos, você não consegue ter ações, você não consegue ter títulos, qualquer valor mobiliário, você não consegue ter acesso a isso via a conta corrente CDE. Você precisa necessariamente fazer a conta via 4373. E a 4373 você tem acesso a todos os produtos que você teria como um investidor brasileiro. A única é a forma de investimento que muda, né? Acho que aqui tem que olhar, porque assim, o custo de manutenção dessas contas são caros, né? Acho que até porque elas envolvem mais de um player, né? Você tem na conta 473, você tem o custodiante, você tem o procurador, são contas que você tem uma burocracia grande de fazer, né? Assim, acho que todo o fato de ter sempre o Bacen aí envolvido nessas transações trazem uma complexidade muito maior. A CDE é uma conta mais para o dia a dia, mas, sinceramente, o fato de você ter um limite de 10 mil reais na transação, para ter que mostrar, trazer documentação, mostrar, juntar. Eu lembro de cliente falando, mas eu tenho que mostrar o condomínio da minha casa, mais o condomínio daqui, a ficha do e-social dos empregados que eu tenho que manter. Assim, é um universo um pouco burocrático fazer tudo isso, né? Então, tem muitas pessoas que acabam optando por ter outras estruturas. Por exemplo, eu prefiro ter uma holding no Brasil, que vai ter uma conta de pessoa jurídica no Brasil. Obviamente, você vai precisar de alguém aqui para fazer a questão da administração, o diretor, etc., como eu comentei. Mas você prefere ter isso e ter uma conta normal, né? E fazer um investimento via 4131, que é o investimento do ARDE, que é um investimento bem mais simples do que esse da 4373, com um custo mais baixo. E aí você entra toda na discussão sobre tributação de conta corrente de aplicação financeira para pessoa jurídica, que é bem mais eficiente do que pessoa física. Então, acho que aqui eu acho que tem um mix, eu acho que a gente tem que olhar, e esse ponto de olhar a outra jurisdição de destino não pode ser menosprezado, porque tem um impacto financeiro muito alto, dependendo dos produtos que a gente tem. Pode ser que ele tenha um fundo multimercado que funcione super bem para uma pessoa aqui, ela se muda para os Estados Unidos, e isso cria aqueles problemas de passive income, o FIRPTA, diversos problemas que a gente tem no dia a dia que inviabilizam, né? Inviabilizam a manutenção desses investimentos. Então, acho que aqui é um cuidado, né? De olhar carteira do investimento, o que a pessoa quer e qual é a forma dela manter. Acho que é muito cuidadoso a análise que tem que ser feita aqui. E na continuação desse tema, o Pedro traz aí um comentário também em linha com o que a Marcele tinha comentado, né, de você, olha, tá bom, no caso do fundo fechado, poderia dar saída e manter o fundo fechado a custo, sem o câmbio simbólico, desde que não haja novos aportes, apenas amortizações. Mantém-se o investimento com regime tributário de não residente, tributado como residente, sem medida judicial respaldando. E aí, qual a opinião sobre a robustez dessa posição? Antes até de você comentar, acho que só um comentário bem breve, né? Uma coisa se eu mantenho, do ponto de vista tributário, eu mantenho o investimento local aqui, desde que a fonte, né, tribute como não residente, não teria problema. A questão é a combinação da regra Banco Central CVM com a regra tributária. Mas me parece um pouco uma excrescência você manter o investimento no Brasil, cujas amortizações sejam tributadas como residente. Uma coisa
se congelarem uma aplicação financeira, coisa que já fizeram para alguns clientes, né? Congelou a posição, não pode mexer, né? Não pode aportar novo. Tudo bem, até aí congelar, ok, do ponto de vista tributário. Mas essa questão de manter a tributação como residente de alguém que se sabe que é não residente, para mim parece meio esquisito. Então, queria ouvir aí você também, Nicole. Eu concordo, Ana. Eu acho assim, eu já ouvi bastante essa posição. Eu acho que são duas questões separadas. Eu acho que a gente tem a questão da tributação pós-qualificação como residente. E aí eu concordo com a Ana. Eu acho que acho estranho, né? Porque o que acontece nesse caso que, pelo menos da forma que eu já ouvi alguns clientes em algumas situações, você sai do Brasil para fins do banco, você e dos cadastros, você se mantém como residente, mas você tem uma tributação de não residente, né? Então, acho que você mantém uma tributação de residente. Então, acho que eu acho? Acho que assim, uma coisa é a sua saída depois, como os seus rendimentos vão ser tributados depois, né? E aí eu acho que poderia ter aí até um alinhamento aí até em termos de alíquota, porque o de residente é mais gravoso do que o de não residente. Mas eu acho que a gente tem um problema na conversão do investimento e o ato declaratório, o 1 de 2016, e aí acho que eu teria todos os argumentos do mundo para falar sobre a legalidade dele, o quanto ele deveria ser colocado e quanto a gente deveria estar. Mas eu acho assim, a gente tem um ato declaratório que não fala sobre o dia seguinte, ele fala no momento da conversão. Então, no momento que eu estou convertendo, eu não acho que você pode manter. Eu acho que a gente fica desalinhado ao fato, da realidade, do que está acontecendo, da formalidade. Então, acho que não é o caminho que deveria ser tomado. E eu acho que a gente tem um risco aqui de autuação com base nesse ato declaratório. Acho que é uma posição, até respondendo o Pedro aqui, acho que é uma posição, acho que a gente pode querer assumir esse risco, porque eu acho que tem espaço para brigar, mas é um espaço de brigar sobre a legalidade desse ato, porque acho que a Receita tem uma posição muito clara. E eu acho que você tem que ter aí, talvez, a instituição financeira de acordo, porque ela acaba sendo responsável aí por esse recolhimento do IR na conversão. Então, eu acho que estando as partes aí de acordo e assumindo esse risco, qualquer que sejam os termos aí dessa assunção de risco, acho ok, mas essa não é minha posição sobre risco. Eu acho que eu teria uma posição sobre a legalidade desse ato. Eu acho que daria para fazer, mas desde que a gente tenha ponderado esse risco aí. Dúvida. E continuando na linha dos investimentos, né, acho que tem uma observação aqui do Edgar Santos Gomes nas questões, que fala justamente dos casos em que a pessoa sai, só que não informa o banco. E, aliás, eu queria até adicionar isso, o seguinte, a gente sabe que, especialmente aí, as grandes instituições, muitas vezes tem gente aí que não tem a orientação mais detalhada. E bem como você tem situações de gerente, entre aspas, da agência, né, que muitas vezes, sem ter um conhecimento técnico, fala para a pessoa que vai sair do Brasil, tudo bem, pode sair e mantém a conta aqui. Muitas vezes pelo interesse daquele gerente de não perder aquele investimento daquela agência, né? E acaba deixando isso e acaba, obviamente, né, criando retenções na fonte. Daí a pergunta do Edgar é justamente o seguinte, na hora que você tem essa inconsistência de informações, a falar das consequências, né? Ele fala de penalidade, mas eu até ampliaria isso para a questão das consequências de a Receita Federal receber uma informação minha de que eu saí do Brasil e se receber uma informação do meu banco que eu sou residente aqui, porque está havendo uma retenção de um come-cotas, uma retenção normal de aplicação financeira. Acho que aqui a gente volta de novo para... Acho que o problema aqui, acho que não é um elemento. É sempre é o conjunto da obra, né? É uma reunião de elementos que você vai adicionando aí para sua caracterização como residente ou não. Ter uma conta de residente diz para a Receita Federal, para o banco e para todas as outras pessoas que você é residente no fiscal no Brasil. Se você apresentou declaração de saída definitiva e tem uma conta de residente, ela é totalmente inconsistente. O que prevalece?
Prevalece você ter uma conta de residente ou prevalece ter dado declaração de saída definitiva? Quanto mais elementos você for trazendo para esse lado aqui de residência, de outros elementos, você vai enfraquecendo esse outro. Então, muitas vezes você pode estar numa situação que você tenha formalmente feito todas as características de qualificação da não residência, mas na prática você tem conta corrente no seu nome, os seus aluguéis são recolhidos com um código de recolhimento de residente, você não informou nenhuma fonte, você às vezes tem declarações, assina contratos colocando o teu endereço como endereço no Brasil. São vários elementos que a gente vai trazer aí para uma série de discussões. Eu não acho que porque o CARF deu uma última decisão agora, prevalecendo a forma sobre a substância, que a gente tenha isso assentado. Acho que já tiveram várias manifestações de que a substância, e acho que essa é uma tendência até mundial, né, de olhar mais essa substância do centro interal de interesses vitais. Então, acho que assim, quanto mais elementos você tiver que vai denotar a sua residência fiscal no Brasil, pior. Eu tive um caso assim que foi muito emblemático para mim há muitos anos atrás, eu acho que foi 2005, muitos anos atrás. E eu lembro que eu me deparei com uma solução de consulta que a pergunta era o seguinte: eu tenho uma conta corrente no Brasil, isso significa que eu sou residente? Eu preciso apresentar declaração de imposto de renda? Essa era a pergunta. E aí eu não sei se eu fico mais espantada com a pergunta ou com a resposta, né? Porque quem faz essa pergunta? Mas a resposta foi sim. Por você ter uma conta corrente no Brasil, você é considerado residente fiscal no Brasil. Por favor, apresente seu imposto de renda. Então, assim, olha o nível da consequência que isso pode ir. A pessoa também não deveria ter feito essa pergunta, obviamente. Mas já que fez, assim, essa foi a resposta da Receita. Eu nem parei, eu nunca mais fiz essa pesquisa, né? Isso, colocando para vocês, faz uns 15 anos que eu me deparei com isso. E desde então eu fiquei bem assustada com esse tema, porque são poucos elementos que podem qualificar uma residência fiscal, porque a regra é muito subjetiva. Então, assim, a recomendação é não fazer isso. A recomendação é você não ter elementos nenhum, a não ser, eu tenho um imóvel, eu quero manter meu imóvel aqui, eu não sei se um dia eu vou voltar. Não acho que isso qualifica a residência, né? Tem vários outros elementos que você pode fazer de uma outra forma que demonstram que sua residência não é aqui, apenas você tem um imóvel no país. Então, acho que é importante esse pensamento. Eu acho que essa ideia de manter a conta como conta de residente fiscal no Brasil é um dos principais elementos aí que acabam tendo essas inconsistências, porque isso gera informação automática com a Receita Federal por conta do Código de Recolhimento, de IR. Você sabe que Nicole, deixa eu fazer um questionamento ainda nesse tema. É o seguinte, assim, nos Estados Unidos, você tem assim, as regras da residência, né? São 183 dias ou a média do 120. Mas, se por qualquer razão a pessoa estoura esse número, e os casos que eu trabalhei eram problemas de saúde, existia uma forma de você ir perante o IRS e falar, olha, eu estourei o prazo, mas foi por essa razão, eu tenho closer connection com aquele outro país. Então, para fins de sucessão, tá? Que aí é mudando um pouquinho o foco, eu sou de outro país, eu não sou americano. Existe alguma coisa formal que a gente possa fazer assim no Brasil para falar, olha, se você interpretar por esse lado, você vai interpretar errado, eu sou não residente. Você já viu alguma coisa mais ou menos assim por aqui ou eu estou pensando muito longe? Você pode fazer em ação judicial, Norberto, né? Ação judicial administrativa, você pode dar os seus argumentos. Porque tem havido caso, né, de declaração de ofício de residência fiscal. Eu, por exemplo, costumo falar para as famílias que vão sair para elas não manterem imóvel à disposição no Brasil. Quer manter o imóvel? Aluga. Aluga. Se não for alugar, sei lá, empresta para alguém morar, que seja, faz um contrato de comodato. Por quê? Porque imóvel, ele é muito traiçoeiro. Porque você tem um imóvel, você mantém o telefone fixo, você mantém a conta de água, a conta do condomínio, você vai ter uma empregada indo lá pelo menos 1, 2 vezes por semana, você tem conta de luz, você não vai querer tirar a TV a cabo, a internet. Então, nessa questão de substância versus forma, eu acho que a gente tem que observar que a posição do fisco é relativamente confortável para dizer o seguinte, olha, para ver se você virou não residente, eu vou avaliar, primeiro, a forma. Então, se você não entregou a declaração de saída definitiva, você continua residente. E segundo, eu vou avaliar a substância. Então, essa decisão do CARF, eu vejo assim, olha,
a premissa básica para começar a falar de não residência é a forma. Se você tiver a forma, aí eu vou analisar além. Eu vou analisar a substância. Que nem esses dias me pediram para analisar um caso de um sujeito que resolveu transferir a residência fiscal dele para Bahamas. Só que família continua aqui e ele é um sujeito que viaja muito ao redor do mundo. Então, ele passa, sei lá, ele diz ele que passa 4 meses no Brasil, intercalados, aí um monte de viagem de negócio, e agora, por conta da pandemia, né, tá aqui, não está conseguindo ir para outro lugar. Mas veja, a família está aqui, a casa principal dele está aqui, lá em Bahamas ele tem um flatzinho alugado só para ter um endereço. Então, assim, não adianta também... Então, acho que essa questão de forma e substância, a gente acaba vendo uma complementariedade, né? Não uma separação, que se tiver a forma, tá bom. Não, acho que tem uma complementariedade. E nessa questão de você dizer de imóvel, você fala em imóvel pensando que o cara vai ter vai ter um apartamentinho para ficar, para não ter que ficar em hotel. Só que ele pensa já em deixar a casa dele, né, de 1.000 metros quadrados, com a empregada, cachorro, papagaio. Casa na praia, no Não campo. sei o quê. Então, assim, acho que muitas vezes é mais seguro dizer, se vai mudar, muda de malicuia, né? Sai de uma vez para poder tirar essa questão da efetiva presença. E o outro ponto que eu queria também comentar é que a gente teve situações aí de pessoas que estavam aí com o CPF todo empipinado por conta de ter feito a saída e não ter abaixado as aplicações, né? Ou não sabia que tinha que baixar, ou o gerente do banco disse que não precisava. E aí o trabalho junto à Receita Federal requereu que também os bancos mudassem a retenção na fonte, né? E, na época, a gente teve isso uns 3, 4 casos, os bancos fizeram a mudança da retenção na fonte, mas, obviamente, né, as pessoas tiveram que dar o dinheiro para o banco fazer o novo pagamento no código de não residente, e agora elas têm um processo de restituição aí do dinheiro da primeira retenção, que a primeira retenção teria sido incorreta, né? Bom, mas passando aqui para uma outra questão do Edgar, também bem interessante, ele fala justamente da dupla residência fiscal. O duplo residente fiscal, que nos termos da tie-break rule de tratados, né, seja residente no outro país, deve apresentar DCBE, ou seja, o fato, do ponto de vista tributário, sujeito, na hora das regras de desempate, da residência fiscal, como no exemplo aí da Espanha, né, que era o exemplo da solução de consulta. E aí a questão é, bom, e se eu apresentar a DCBE, isso pode ser indício de que eu quero manter a residência no Brasil? Eu acho que é um outro elemento. Acho que assim, as pessoas não residentes não estão obrigadas a apresentar nenhuma declaração nem para nenhuma autoridade fiscal brasileira, né? Acho que é o princípio da jurisdição tributária, né? Acho que até aqui a gente tem sempre as obrigações ligadas a quem é residente. Então, obviamente, você tem uma tributação de fonte, das fontes brasileiras para quem tá fora. Mas o contrário não é verdadeiro, né? O fato de você você ser um não residente, o Brasil não pode impor, né, nenhuma obrigação tributária de comunicação aqui. Então, não, acho que o fato de você ser não residente não te obriga a apresentar DCBE, nem a declaração de imposto de renda, nem nenhuma dessas declarações. E acho que a gente, nessa linha que a gente está comentando, acho que assim, seria um elemento a mais também de caracterização de residência. Não necessariamente o único, não necessariamente aquele que vai... Obviamente, você vai poder alegar que você fez aquilo por erro, que é o que acontece, mas acho que é um elemento a mais. Então, somado com outros elementos, com o imóvel que você mantém, com o empregado que você tem, com visitas frequentes que você faça, talvez isso seja um elemento a mais para te dar essa qualificação como residente fiscal.
Então, a recomendação é não fazer nenhuma dessas declarações que não são obrigatórias. E um outro ponto que também acho que é uma discussão bem comum, diz respeito à estruturação pré-imigratória, né? Como é que você tem pré-imigratória, especialmente aos Estados Unidos? A gente tem o Pre-Immigration Planning e tudo mais. Como é que você tem visto essas, vamos dizer, as famílias, na tua experiência, as famílias de fato vêm se preparando para mudar? Você tem trabalhado em casos aí de pre-immigration planning? Acho que essa preparação toda para a saída do Brasil. Eu acho que eu vejo um pouco de tudo, Ana. Acho que assim, tem sido bem recorrente esse pre-immigration planning. A gente trabalha sempre em parceria com algum escritório local do destino que a pessoa está indo. Então, Estados Unidos é um país que tem tido bastante recorrência de movimentação. Então, a gente acaba sempre trabalhando com um escritório local lá que vai dar um pouco dessas informações de como tributar as coisas aqui no Brasil, se tem aquelas oportunidades de step up de custo, de outras questões, se é melhor ter uma limitada do que uma SA, tem vários elementos assim que eu já aprendi, né, um pouco de ouvir, óbvio que não sei falar, mas eu já aprendi um pouco dos cuidados que a gente tem que ter, de tanto que a gente faz. Então você faz, mas isso é um trabalho a 4 mãos, assim, acho que não adianta você olhar só a ponta Brasil, que é esse comentário que eu fiz, que eu acho muito importante. Eu sempre falo isso para cliente, assim, não adianta eu te ajudar a fazer uma declaração de saída e um procedimento de saída maravilhoso, que funciona para o Brasil. Você tem que olhar como você vai chegar lá. Você vai sair daqui e chegar lá. E o chegar lá, como é que vai ser, né? Tem que olhar essa parte. Então, tem que fazer isso a 4 mãos com um escritório local, fora do Brasil, no lugar de destino aí da pessoa. E acho que tem várias oportunidades, né, nesse gap de saída para entrada. Então, acho que é bem relevante. Acho que a gente faz bastante esse pre-immigration planning. Eu tenho feito alguns, estou com alguns em curso aí para os Estados Unidos, parou por causa da pandemia. Eu tive cliente que teve que ir no meio da pandemia para lá, porque tinha que fazer um checkpoint. Então, Norberto, não sei se o governo é tão aberto aí a exceções, porque o cliente saiu daqui no meio da pandemia, no senhor já com 70 anos, foi para lá, foi e voltou, ficou uma semana porque precisava fazer esse checkpoint lá. E estamos fazendo isso aqui. Acho que deu uma parada agora, porque ninguém está muito se movendo, a gente não pode ir para quase lugar nenhum, mas fazemos bastante. Mas eu vejo o caso contrário também, de gente que pergunta, tô aqui nos Estados Unidos, você acha que tem algum problema? Eu continuo apresentando minha declaração de isento. Eu falo, nem existe mais. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, foi em 2007 ou 2008 que acabou essa declaração, assim, faz muitos anos, mas as pessoas ainda têm isso na cabeça. Eu falo, eu continuo apresentando minha declaração de isento, ou não, declaro meio a meio, que é no Brasil, fora. E a gente regulariza. Então eu vejo as duas coisas, eu vejo um pouco de gente super planejado que quer fazer isso enquanto está esperando o visto, né, nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos é um país que tem uma peculiaridade maior por conta do visto, que demora mais, eles conseguem se planejar mais. Muita gente fala, mas eu também vejo gente assim que já está numa situação que assim, agora só tem como regularizar ou não fazer mais nada. E aí é um pouco de aconselhamento no caso do caso. Mas tem bastante trabalho. O que eu sempre pondero é a importância de ver os dois lados, de onde você sai e para onde você entra, senão fica pela metade. E essa questão de ver onde se entra é bem importante, essa questão que a gente falou das aplicações financeiras, porque local de investimento, muita gente chega em Portugal, por exemplo, com empresa em BVI, Bahamas, e aí tem problema lá pela legislação portuguesa, né, por conta de restrição. Observar essa coisa do tie-break rule, porque você vai para países que têm tratado para evitar dupla tributação, existe uma chance grande de, uma boa parte das situações que eu vejo, na hora que você aplica o tie-break, acaba dando residência fiscal brasileira, né? Porque a pessoa sai, mas não sai totalmente. Então, até essa coisa da casa, eu acho que é um ponto importante, porque se você tem casa nos dois lugares, você vai para a segunda regra, que é o centro de interesses vitais que pode dar Brasil. Agora, se você tem casa só num lugar, você mata, né? Se você tem casa só isso é verdade.
só num lugar, porque você vai pela ordem, né, no tie-break rule. O primeiro ponto é onde você tem casa à disposição. Daí, se você tem casa à disposição nos dois países, você vai para a segunda regra, que é o centro de interesses vitais. Então, quem não quer ter avaliação pelo centro de interesses, é importante não ter casa à disposição no Brasil, porque daí no tie-break fica a casa que ele tiver no outro país, ainda que seja uma casa alugada, né? Vai explicar para cliente que tem que vender a casa. Não precisa vender, aluga. Alugar, é. Aluga, é difícil. Faz um contrato de comodato, deixa a prima morando lá, mas tem que ser isso aí. Tem que morar de verdade, né? Então, mas é importante. E só para a gente finalizar, o Sérgio Mitsu está lembrando aqui da questão na entrada ao Brasil dos estrangeiros também com visto, né? Dependendo do visto. Estrangeiro que vem casado aqui com brasileiro, pedindo visto de reunião familiar e tirando RNE para abrir conta em banco e não prestando atenção que vira residente fiscal. Essa é na data situação. Da chegada. Exatamente. Essa é outra situação comum. Às vezes você vê executivo que vem com visto permanente que acha que no Brasil só tem que declarar os ativos brasileiros. No Brasil. Né? E não querem, e ficam perguntando até, mas por que eu tenho que declarar tudo que eu tenho? Só para a gente lembrar, nenhum país do mundo, mas nenhum mesmo, tem uma declaração de bens tão detalhada quanto a brasileira. Completa. Tão detalhada, tão... Imagina, assim, você tem... Assim, gente, tem que pôr o Renavan agora do carro, né? É uma loucura. Participação societária acima Renavan. de R$10. Participação societária acima de R$10. Conta bancária acima de R$140, se eu não me engano. Tipo... É uma loucura. O Renavan, para mim, foi um negócio que eu falei, acabou todos os limites, porque não tem ninguém que eu acho que tem ganho de capital com a venda de carro, nenhuma pessoa, não sei quem, talvez de coleção, mas tirando isso... O Norberto tem. Talvez, Norberto, seus carros. Mas assim, tirando isso, para que o Renavan? O que você faz com isso? Mas tudo bem, é o Brasil, né? É verdade. É bem detalhado mesmo. E, então, muitas vezes os estrangeiros, quando chegam aqui, a gente começa a pedir tudo e mais um pouco, eles se chocam, né? Eles falam, mas espera aí, onde já se viu pedir tanta coisa assim? A gente teve um caso no escritório que foi o contrário, foi um cliente que foi tirar visto para os Estados Unidos, foi no consulado tirar visto, e aí ele descobriu que ele era cidadão americano. Então ele foi tirar visto, foi tirar um visto para passar férias, e aí ele falou, olha, você não precisa de visto, você é cidadão americano. Acho que a notícia boa é essa, você não precisa de visto, a ruim é que você está uns 40 anos em atraso no pagamento do fisco, né, por conta da cidadania. Ele só nasceu lá, não se lembrou, então assim, uma coisa bem complicada. Eu acho que são várias questões que acontecem que a gente não dá... parece que é uma coisa pequena, né? Essa questão local, onde está no Brasil, mas acho que a questão da residência precisa ser olhada com muita calma. Antes de você mudar, antes de você sair, qualquer detalhe aí pode ser importante, entender bem essas regras. Sem dúvida, sem dúvida. Norberto, Raquel, mais algum ponto, mais alguma observação aí? Quando a gente fala que o Brasil não é para amador, né? Até às vezes a gente esquece o quão intenso isso se torna, né? E a gente que transita diariamente para os estrangeiros, é difícil. Então, vocês adicionaram mais argumentos para o meu rol de explicações que eu vou ter. Eu não sei, a gente está a gente começou um pouquinho mais tarde, né? A gente atrasou um pouquinho para começar, mas respeitando também a agenda de todo mundo. Eu não sei se tem algumas perguntas finais ou considerações, mas eu acho que de minha parte a gente cobriu tudo. Tá bom.
Acho que é prestar atenção em tudo isso. Eu também consegui entrar depois da conexão, mas enfim, prestar atenção em tudo isso, cada vez mais essas mudanças e assim, até grandes patrimônios, mas pequenos patrimônios, a gente vê também gente com questões aí de contas, como vocês estavam falando, de o que deixar e o que não deixar. Eu acho que é o grande desafio, tanto dos bancos como a gente convencê-los, né, Ana? Não deixar nada aqui, isso é o mais difícil, mas acho que é um papel aí que a gente precisa tentar cumprir. Então, tá bom, Nicole, mais uma vez agradeço aí a sua disponibilidade, o seu trabalho aí de fazer essa apresentação. Podemos disponibilizar a apresentação para os participantes? Claro. Tá bom. Sim, Perfeito. eu mando para o Norberto, tá? Te mando, Norberto. Eu agradeço e eu mando junto, sim, e eu mando junto com o link do nosso papo Tá bom. Todo mundo. Tá ótimo. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Bom, gente, muito e obrigado pela trilha sonora. Pela presença de todos e até a próxima reunião na última quarta-feira do mês que vem. Tá bom? Até lá. Até lá. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.